Ao longo de todos esses anos, o Supremo Tribunal Federal se manteve firme na missão de preservar o equilíbrio institucional entre os poderes, de defender os direitos fundamentais e os valores da República. Um compromisso com a democracia estabelecido desde a sua criação, como mostra a reportagem de Viviane Novaes. Em 24 de fevereiro de 1891, o Brasil promulgava uma nova Constituição. A Carta Magna dedicava 5 capítulos à mais alta corte do país. O texto dizia: o Poder Judiciário da União terá por órgãos um Supremo Tribunal Federal, com sede na capital da República, e tanto juízes e tribunais federais distribuídos pelo país, quantos o Congresso criar. A ele compete processar e julgar o presidente da República nos crimes comuns e as causas e conflitos entre União e Estados, só para dar alguns exemplos. O Supremo, como tal, surgia 2 anos depois da proclamação da República. Na época, a capital da República era o Rio de Janeiro. 69 anos depois, o Supremo se transferia para Brasília por causa da mudança da capital federal. Passou a ocupar o Palácio de Vidro e Curvas Sinuosas, desenhado por Oscar Niemeyer. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo para contar uma curiosidade. Você sabia que o primeiro nome da cúpula da Justiça foi Casa da Suplicação do Brasil? Era o nome que a legislação portuguesa dava à sua corte de mais alta jurisdição. Se suplicava a justiça e durante muito tempo, na linguagem forense brasileira, se falava o suplicante veio, o suplicado. O suplicante quem pediu, o suplicado, o demandado, portanto, o autor e réu. Depois, a Casa da Suplicação se tornou o Supremo Tribunal de Justiça e, em seguida, Supremo Tribunal Federal. Nos 130 anos do STF, o número de ministros variou bastante. Com o presidente Marechal Floriano Peixoto, chegou ao recorde de 32. 3 deles não tinham nenhuma formação jurídica. Eram 2 generais e um médico, que foi Barata Ribeiro, famoso, inclusive, com uma rua em Copacabana. Hoje, 11 ministros compõem a Suprema Corte, conhecida como a guardiã da Constituição. Os grandes papéis do Supremo Tribunal Federal são os de assegurar o governo da maioria, proteger os direitos fundamentais de todos e velar pelo respeito às regras da democracia. Uma democracia tem espaço para liberais, para conservadores e para progressistas. E um dos papéis do Supremo é assegurar a sobrevivência do pluralismo, para que as pessoas possam viver as suas convicções e exercer a sua liberdade, sempre com respeito e consideração pelo outro. Em 130 anos, não dá para contar nos dedos os julgamentos de grande repercussão. Mas a gente relembra alguns. A interrupção da gravidez de fetos anencéfalos, a ação penal 470, mais conhecida como mensalão, a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. E a união estável entre pessoas do mesmo sexo, decisão histórica inscrita em 2018 como Patrimônio Documental da Humanidade pela Unesco. Um dos julgamentos mais comentados de todos os tempos é o habeas corpus número 300, de Rui Barbosa, uma das figuras mais importantes da história do país. Em 1892, o advogado entrou com um pedido de liberdade no Supremo a favor de um senador e outras pessoas. Eles foram indiciados por conspiração depois que o presidente da República, o Marechal Floriano Peixoto, decretou o estado de sítio no Distrito Federal. Rui Barbosa perdeu essa causa, mas abriu caminho para a chamada doutrina brasileira do habeas corpus. Se discutia a possibilidade do Poder Judiciário apreciar violação a direitos individuais em se tratando de questões políticas, que até então não se admitia. Esta impossibilidade foi mantida no julgamento do habeas corpus 300, apesar de termos um voto vencido. E este voto vencido certamente estimulou a doutrina e o próprio Rui Barbosa a continuar plantando a ideia de que, mesmo havendo questões políticas, direitos e garantias individuais deveriam estar protegidos pelo Poder Judiciário. Para o ministro Dias Toffoli, na maturidade dos 130 anos, o Supremo continua com a mesma responsabilidade:
prudência em julgar conflitos. Um juiz não deve ter desejos, um juiz não deve ter vontades, ele deve fazer cumprir aquilo que está nas leis e na Constituição da República, sabendo, evidentemente, tendo a visão de toda a consequência que isso tem para um país tão complexo, um país ainda, infelizmente, tão desigual, seja social, seja cultural, seja economicamente, e que nós temos, então, que dar cabo àquele objetivo fundamental da Constituição brasileira, especialmente aquele do inciso 4º do artigo 3º, que é exatamente procurar fazer com que a República Federativa do Brasil, com que o país seja uma sociedade mais igual, mais fraterna, mais solidária, sem preconceito de nenhuma espécie, e que mais 130 anos venham para o Supremo Tribunal Federal.